Ah, então tá, joia. Então, beleza. A Quase parte todos. inicial toda eu já falei. Então, fique à vontade aí, Marco, para você se apresentar e aproveitar depois também para dar boa noite para o Eduardo, que chegou aí. Pode se apresentar aí, Marco, falar um pouquinho a respeito da sua formação profissional. Muito obrigado. Então, boa noite, saudações aos web espectadores. É uma grande honra, uma grande satisfação, né? Estar do lado de cá hoje. Eu que acompanho algumas palestras, já assisti muito conteúdo relevante, muitos professores competentes, gente boa. Então, eu fiquei com esse frio na barriga, né? Que já que eu estou aqui também, eu acho que a gente vai conversar com pessoas de grande nível. Agradecer aí a presença do professor Eduardo, professor Rodrigo, que fez o convite. E dizer que é uma grande honra, espero poder contribuir um pouco com esse tema que a cada vez eu tenho visto que tem mais pessoas com dificuldade, então eu quero tentar trazer algumas dicas, algumas coisas aí para a gente aprender um pouco mais juntos. Perfeito, com certeza nós vamos aprender muito com você aqui hoje, viu, Marco? Não tem dúvida disso. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Vamos participar com o rapaz aí, porque a patologia é sempre um calo no pé da gente, né? A gente está sempre com dúvida, a gente está sempre que não sabe o que fazer. E a gente tem que ser mais cauteloso, não é a nossa área, né? Então a gente fica à mercê aí de muita coisa que a gente não sabe diagnosticar. Mas vai ser bacana, eu tenho certeza. Com certeza absoluta, vai ser sim. Então, você que já está nos assistindo, dizer para você que o nosso bate-papo do YouTube já está liberado para você. Caso você queira encaminhar perguntas ou dúvidas para o professor Marco, você pode encaminhar tanto pelo bate-papo do YouTube ou pelo WhatsApp, que também já está liberado, 319-9283-0000. Então, já vamos cumprimentando aqui um pouquinho o pessoal. Ô, Marcos, se você quiser, enquanto eu vou cumprimentando o pessoal aqui, você já fazer seu compartilhamento de tela, por gentileza, fique à vontade, tá? Então, Lúcia Coelho, cheguei agora, aquela de tia, Rodrigo Ocano, o que vai ter de bom hoje? Tá aí, Ocano, nós vamos estar falando hoje da interface entre a patologia bucal e a prática clínica, o que devo saber. Leonardo Genari, Luiz Ney Lima, está aqui conosco, País, Minas Gerais, Alisson Maciel, José Gonçalves de Minas, João Bernardo Fernandes Vaz, tá de Torres, Rio Grande do Sul, lá da Ubra, Ingrid Duterville, Sérgio Machado, ou Ingrid está falando que não recebeu um certificado, ou Ingrid, eu vou daqui a pouco postar o contato aí da Letícia, nossa bolsista, para você entrar em contato com ela, tá legal? Sérgio Machado, nosso sócio lá de Formiga, de Minas Gerais, Luciana Bueno Franco, de Curitiba, Paraná, nosso outro sócio, Odimélio Ferreira, de Caruaru, Pernambuco, Leonardo Genari, eu vou passar para vocês aí, viu, Leonardo, daqui a pouco o telefone da Letícia, para vocês verificarem a questão dos certificados, Rebeca Yasmin, Ayara Pinheiro, Itororó, Bahia, Gustavo Pinto, de Canela, João Caetano Ferreira Neto, Wallace Santana, da FEAD, maravilhoso esse tema, obrigado, Wallace, João Caetano, Araruna, Paraíba, Luiz Ney Lima, já voltamos, viu, Luiz, estamos aqui, valeu, obrigado, Rodrigo Ocano também, que já falei, Ana Paula Ribeiro, Teresina Piauí, Rebeca Yasmin, da Unimontes, Clarissa Gomes, João Pessoa da Paraíba, Amanda Mesari, Ingrid Duterville, Ricardo Barbosa, Maior de Imperatriz, Maranhão. Bom, daqui a pouco a gente fala mais o nome de outras pessoas que estão conosco, vai deixando o seu nome e a cidade que está nos assistindo para a gente estar divulgando, tá? A Amanda Mesari está falando aqui que é de Santa Cruz do Sul. Pode compartilhar sua tela aí, Marco, por gentileza. Fique à vontade para a gente poder já dar início aí à apresentação da sua aula, ok? Beleza, tela compartilhada. Podemos começar? Pode começar, vamos lá. Então tá, gente, boa noite, web espectadores. Eu não me apresentei, não falei da minha formação ainda, né? Eu sou cirurgião dentista, eu sou mestre em patologia geral, doutor em patologia e estomatologia. E eu também fiz a especialização em estomatologia. Então, eu tenho uma vida dentro da odontologia dedicada, né, até o momento, muito foco no diagnóstico bucal. E, igual eu já falei na parte inicial, eu tenho percebido dificuldades corriqueiras, às vezes, no dia a dia do profissional, e que a nossa intenção aqui é mostrar para vocês um pouco dessa importância da patologia bucal, né, na clínica, e às vezes algumas pessoas estão assustadas, pensando que eu vou mostrar um monte de lâminas histológicas. Eu acho que o foco hoje não vai ser esse, mas mostrar a importância das lâminas histológicas no diagnóstico e, de repente, da interpretação de um laudo histopatológico, como isso pode ajudar na conduta dos profissionais. Primeiramente, uma grande honra, né? Eu sempre agradeço as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Mandar um abraço especial ao professor Adriano Mota Loyola, de Uberlândia, foi meu orientador.
professor Sérgio Vitorino Cardoso, da Universidade Federal de Uberlândia também, os colegas todos de São Paulo, em especial a professora Suzana, os amigos de Manaus, que também contribuíram muito com o meu conhecimento, professor Tiago, professor Antônio, professor Leonei, e um grande abraço aí para os estudantes, pessoal de Montes Claros, de todo o Brasil, muita gente assistindo, né? Então, assim, sem dúvida, é uma grande honra e espero que todos saiam satisfeitos. Eu acho que a gente vai discutir coisas aqui da patologia que talvez devesse ter sido discutido e mostrado com mais cuidado durante a formação básica mesmo. Mas vamos lá, espero que vocês gostem. Fica até o final que acho que a gente vai aprender muito juntos. Então, o objetivo hoje é falar sobre a interface entre a patologia bucal e a prática clínica. O que devo saber? Né? Então, assim, eu gostaria de mostrar para vocês como que a patologia bucal, ela pode ser, na verdade, ela faz parte da vida de um clínico geral e de especialistas, especialista em prótese, especialista em implantodontia, especialista em periodontia, endodontia, ortodontia. Então, a patologia bucal é aquela disciplina que o termo patologia fala do estudo das doenças, de como as doenças se instalam, o que causou a doença, a etiologia, né, a patogenia. Então, isso é muitas vezes importante para que você consiga chegar a um diagnóstico, para que você consiga interpretar por que um tratamento, de repente, não está funcionando, né, como que a gente, às vezes, erra alguns diagnósticos. Então, eu quero mostrar um pouco de situações onde o paciente vai procurar um desses profissionais, ou o clínico geral, ou o protesista, né, e as demais especialidades dentro da odontologia. Então, a patologia bucal, numa prática clínica, né, ela é aquela especialidade que rotineiramente é responsável pela análise histopatológica de tecidos removidos da cavidade bucal. Então, o patologista bucal é aquele profissional que vai olhar microscopicamente aquilo que você olhou clinicamente. Então, aí vem essa pergunta: você já removeu algum tecido da cavidade bucal de um paciente? Então, eu tenho certeza que você que já é cirurgião dentista, ou estudantes dos últimos períodos, vão ter em mente que sim, já removeram tecido da cavidade bucal de um paciente. Já removeram dente, já removeram fragmento de gengiva, muitas vezes lesões associadas, né, a um dente, a um resto radicular. Então, eu diria que você que talvez pensa que nunca fez uma biópsia na vida, você quase fez uma biópsia. Então, qual que seria o conceito de biópsia? O conceito de biópsia representa o conjunto de diversos procedimentos cirúrgicos realizados para investigação e elucidação diagnóstica em um paciente vivo. Então, se você remove um fragmento e submete esse fragmento à análise histopatológica, o que você fez pode ser chamado de biópsia. Seja uma exodontia, que veio um tecido junto, e você, com boas intenções, com bastante prudência, colocou esse material, né, enviou para um laboratório de patologia para que fosse feita a análise patológica. Esse é, a grosso modo, o conceito de biópsia. Procedimentos cirúrgicos com finalidade de diagnóstico. Então, é muito importante que nós tenhamos também a concepção que o exame histopatológico ele é um exame complementar. Eu digo isso mostrando essa imagem para vocês. É uma imagem microscópica, uma imagem histológica. Estou apontando algumas células aí, né, para matar a saudade. Quem faz muito tempo que já não vê, olha o plasmócito todo bonitinho, né, com o seu núcleo rechaçado para a lateral. Mas o que eu quero mostrar aqui é que nós estamos em um quadro histológico de uma inflamação mista, onde tem células da inflamação crônica e células da inflamação aguda. E esse tipo de achado histopatológico, ele é um achado inespecífico, ele precisa de uma associação com o dado clínico. Então, se eu vejo somente esta lâmina, eu vou pensar, isso é uma pericoronarite? Isso é uma gengivite? Isso é uma periimplantite? Uma periodontite apical? Muitas possibilidades. O clínico, ele precisa entender que o histopatológico é um exame complementar. Então, se o clínico sabe a localização adequada, se ele fez uma adequada hipótese clínica a partir de uma semiotécnica adequada, então, com esse laudo, que muitas vezes vem descrito, processo inflamatório crônico e agudo inespecífico, ele vai ter certeza de qual é o diagnóstico clínico. Se estava ao redor de um implante, eu vou interpretar isso como uma periimplantite. Então, é por aí.
né, o exame histopatológico ele é complementar. Em algumas situações, nós vamos ter o diagnóstico histopatológico, como, por exemplo, no caso do câncer de boca. Ali, o laudo histopatológico ele é bastante decisivo em afirmar que aquela doença é o câncer de boca, né, o carcinoma de células escamosas. Então, coloco aqui uma frase do professor Tomasi, que para nos intrigar um pouco mesmo, né? Retirar porções enormes de gengiva, proceder a grandes alveolectomias, avulsões múltiplas, apsectomias, curetagem de cistos e outras são intervenções de rotina. No entanto, quando se trata de remover um pequeno fragmento de tecido, em geral com não mais de 0,5 centímetros de diâmetro, o cirurgião dentista falha, teme e perde a oportunidade de estabelecer rapidamente um diagnóstico. Então, na aula de hoje, nós não vamos explicar como que se faz a biópsia, né? É oportuno que vocês leiam sobre isso, reciclem conhecimento, né, para quem achar necessário. E nós tivemos uma palestra aqui na Dental News, o professor Martinho, ao qual também mando um grande abraço, e ele abordou bastante esse tema, e ali pode servir de base para quem se interessar, né, e posteriormente ver esse vídeo explicando um pouco mais sobre biópsia. Vou falar de algumas outras coisas mais relacionadas à estomatologia e à patologia, principalmente. Então, diante de uma frase dessa, a gente tem que chamar Freud para explicar. Por que a biópsia odontológica é tão pouco praticada? Por que os cirurgiões dentistas fazem tão pouco biópsia no seu dia a dia, na sua rotina? Né? Infelizmente, o Freud ele foi uma das vítimas de câncer de boca, segundo os estudos que segundo os textos, né, que a gente vê aí na internet. E se vocês observarem, não é difícil perceber, né, um fator de risco aí muito frequente para o câncer de boca. Não sei como foi o histórico de Freud, se já foi diagnosticado em estágio avançado, naquela época, como que eram as possibilidades terapêuticas. Verdade é que a terapia do câncer de boca muda muito lentamente, né? O que a gente precisa mudar é realmente o diagnóstico precoce. E quando a gente fala de diagnóstico precoce, ter consciência de biópsia é algo extremamente importante. Vou mostrar para vocês que eu não estou falando que biópsia é pouco praticada, uma coisa que eu acho, eu não inventei isso. Nós estamos fazendo um trabalho de revisão de literatura e, como vocês podem observar aí, na Unimontes, a gente faz ali com os 2 estudantes bastante dedicados, mando um abraço para eles, a Bianca, o Rodrigo, a Rebeca está assistindo aí também, já viu o nome dela. Então, esse estudo mostra o seguinte, olha aqui, clínicos gerais, 85% não fazem biópsia não fizeram biópsia nos últimos 2 anos. 33% viram a necessidade de biópsia mais de uma vez ao ano e 15% a fizeram. 60% reconheciam que devem estar aptos e 39% mencionam nunca ter aprendido as técnicas. Então isso me deixa bastante preocupado. Porque como eu falei para vocês, muitas vezes a técnica não é o problema. Muitas vezes o cirurgião dentista faz uma exodontia de um terceiro molar incluso com perfeição. E aquele fragmentinho de 0,5 milímetros poderia mudar todo o quadro de evolução de um paciente. Então, será que é a relação à técnica mesmo? Falta esclarecimento de como fazer a biópsia ainda, né? E olha só, os especialistas desse estudo, olha qual foi a declaração deles. 30% acreditam que o clínico geral possa realizar este procedimento. Os demais desencorajam, devido à falta de habilidade e risco de atraso no diagnóstico. Algo que eu discordo veementemente. Eu acredito que o cirurgião dentista ele tem que ter na formação básica a capacidade de fazer biópsia, pelo menos os procedimentos mais simples, né? E pelo menos diante de uma suspeita de câncer. Diante de uma suspeita de câncer, não é necessário que um especialista seja a pessoa que faça a biópsia. Eu acho que isso pode ser algo que representa também atraso no diagnóstico. Outro estudo, né, na Índia, 80% não fazem biópsia. É muita gente. 100% tem ciência da importância da biópsia no diagnóstico de lesões orais. Todo mundo sabe que é importante. Então, por que ninguém faz? Né? Aqui no Brasil, alguns estudos. 71% não fazem biópsia, preferindo encaminhar os pacientes. Lá em Jequié, estudo realizado falou que 65,8% não fazem biópsia por não se sentirem capacitados ou seguros. 92% dos profissionais não fazem biópsia. Então, muitas vezes, o profissional ele até gostaria de fazer biópsia, mas ele pensa, para qual laboratório eu vou enviar? Será que se eu fizer essa biópsia, eu vou estar agravando uma doença? Será que a doença vai
vai espalhar, vai desenvolver mais rápido depois que eu fizer uma biópsia. Eu acho que isso fica martelando também na clínica, na cabeça dos clínicos. Né? E isso é realmente a necessidade de estudar as doenças. Eu falo para vocês que para o câncer de boca isso não é uma verdade. Se você retira um fragmento pequeno, ele é suficiente para o diagnóstico e a doença não vai esparramar, não vai ter metástase por causa da sua biópsia. Né? E o câncer de boca nós sabemos que ele é a 4ª doença mais comum do homem, 11ª, 12ª da mulher. Então, gente, nós estamos fazendo um questionário aí a nível nacional. Eu gostaria de pedir, né, para você que já é cirurgião dentista, ir lá depois, né, tirar 5 minutos para responder algumas perguntas sobre a biópsia no dia a dia clínico. Aqui está a página do Facebook, onde nós colocamos o link, e eu pedi para o Rodrigo depois colocar aí no link também da aula, para quem quiser clicar aí depois e participar. Eu vou colocar, viu, Marco, já estou colocando ele, só pedir para as pessoas não confundirem. Eu vou postar aqui 2 links, um do questionário do Marco, da pesquisa, e o outro questionário para que você possa responder as perguntas para fazer jus ao certificado, tá, gente? Então vão ser postados 2 questionários, tá bom? Pode continuar, Marco, por gentileza. Ok, então, o primeiro questionário aí você vai contribuir um pouco com a ciência para nos ajudar a entender aí como que a gente pode melhorar a nível educacional a prática de biópsia, mas o certificado é um outro link. Esse aqui pode esperar um pouquinho, mas eu queria muito que vocês pudessem se engajar e participar dessa pesquisa. Então, o que eu acredito que é importante para o diagnóstico? Agora eu vou falar de mim, né? O que eu penso? Eu penso que todo profissional de saúde ele deve ter conhecimento da normalidade. Quando eu falo normalidade, eu quero dizer saúde, tá, gente? Que são coisas diferentes. Então, assim, o que é normal dentro da cavidade bucal, as estruturas anatômicas, se você tem noção, se você tem conhecimento de tudo aquilo que é saudável, já tem um passo, é um pilar para dar o diagnóstico, porque o que fugiu da normalidade, você tem que investigar. Provavelmente é uma doença, é possível que seja uma doença. Já cirurgiões dentistas, clínicos gerais, eu acredito que tem 2 pilares no diagnóstico que devem fazer parte, né, do seu métier de habilidades clínicas. Semiotécnica mínima, investigar as doenças, saber as lesões fundamentais, se é nódulo, se é pápula, se é vesícula, se é bolha. Isso te ajuda até a consultar nos livros as possibilidades de diagnóstico, saber o termo da lesão fundamental, né? E conhecer doenças comuns. Então, é obrigatório o cirurgião dentista conhecer sobre herpes, sobre candidose, sobre processos proliferativos não neoplásicos. São muito comuns, né? Eu acho que todo cirurgião dentista deveria tirar um tempo aí na sua formação, entre os cursos que faz, para ler um pouco sobre isso. Tem muita palestra bacana no YouTube, tem muito material bacana gratuito. E biópsias simples e exames complementares corriqueiros. Eu falo de hemograma, de coagulograma, né, de alguns exames mais específicos, como o teste para HIV, para sífilis. Alguns desses exames, eu acredito que o cirurgião dentista deva conhecer. E somente aqueles casos, né, de exames menos comuns que são necessários, doenças raras, biópsias complicadas, tratamentos complicados, aí nesses casos, aí eu acredito que o especialista vai atuar melhor, né? Mas esgotar essas possibilidades aqui primeiro, para depois ir para o especialista, seja um estomatologista, ou às vezes técnicas de biópsias complicadas em que o cirurgião bucomaxilo vai estar mais apto a executar. E aí vem aqui a pergunta, mas o que é normal? Como conhecer a normalidade? Você sabe o que é normal, o que é saúde, né? Lembrando disso. Então, existem variações da normalidade. Aqui na imagem, vocês estão vendo uma língua fissurada e, ao mesmo tempo, uma estomatite migratória, que a gente chama de língua geográfica, né? Vulgarmente. Então, a língua fissurada, gente, ela não é uma situação também rara, e até hoje não se sabe algum tratamento, se for questão estética, mas não tem necessidade nenhuma de tratamento. É só orientação de higiene, né? Mas o paciente ele não precisa de nenhum tratamento, não é algo que deve assustar o cirurgião dentista também. E agora? Aqui é uma situação que, às vezes, eu recebo biópsia, eu já vi biópsia, né, do tecido linfóide lingual. Então, na base da língua ali, né, no terço mais posterior da língua bucal, né, da parte bucal da língua, ó, após as papilas foliadas, né, você vai ver
essa estrutura de aspecto, às vezes de pápula, às vezes de nódulo, muitas vezes ela pode estar eritematosa, irritada, né? Mas é uma estrutura que também faz parte da normalidade. Outra situação muito comum, considerada também, né, já por alguns autores, como variação da normalidade, são glândulas sebáceas ectópicas, que a gente chama de glândulas de Fordyce. Então não precisa de tratamento, de biópsia para esses casos. E aí, então, começamos a entrar agora aqui na prática, especialmente aqui do protesista, do implantodontista, mas do clínico geral. Então, esses pacientes vão procurar vocês. Eles vão querer ser reabilitados. E aí você vai se deparar com lesões de mucosa, com lesões ósseas. Eu estou mostrando aqui para vocês algumas lesões de mucosa. Aqui no quadrinho superior esquerdo, nós estamos vendo uma placa branca no rebordo alveolar, muito frequente no paciente que passou muito tempo desdentado. A gente chama de queratose friccional do rebordo alveolar. Nada mais é do que uma adaptação da mucosa, ao trauma alimentar. Já nessa outra imagem, nós estamos vendo uma lesão que não pode ser considerada uma queratose friccional. Mas como saber diferenciar? Então, para isso, a gente precisa de ter alguns conceitos sobre essas lesões. Nesse caso, vocês observam que é uma placa branca, mas de limites difusos. As bordas da lesão não são bem definidas. E já nessa outra lesão, apesar das margens serem irregulares, você consegue ver um limite relativamente preciso. Então, isso nos ajuda a sugerir a possibilidade de uma leucoplasia. Então, a biópsia vai ser importante? Sim, muitas vezes, até mesmo nesse caso, a biópsia pode se fazer útil. Já nos casos de leucoplasia, você vai procurar fazer biópsia principalmente das regiões mais rugosas, mais elevadas. Se houver regiões eritematosas no meio dessa placa branca, então você vai preferir essas regiões, porque é uma doença com potencial de transformação maligna. É uma doença que merece cuidado. Aqui talvez seja uma situação onde o especialista possa acompanhar esse paciente. Mas por que o clínico geral também não pode acompanhar? Né? Esse paciente, muitas vezes, ele não vai ser submetido a um tratamento de remoção total dessa lesão. E aí ele vai precisar de prótese. Então o protesista que vai avaliar esse paciente, ou o implantodontista, precisa estar sempre olhando para ver se não desenvolveu uma área mais áspera nessa região, ou se desenvolveu uma área eritematosa na lesão, até mesmo para ele referenciar de novo ao especialista para avaliar essas lesões. Nessa outra situação, uma outra alteração, né, que a gente vê também com muita frequência na prática clínica, essas máculas acastanhadas, às vezes enegrecidas no rebordo, e aí o paciente vai para fazer um implante ou uma prótese. E isso não pode ficar sem diagnóstico, gente. Por quê? Porque existe uma chance mínima de ser um melanoma em estágio inicial. Então, essa lesão, ela precisa de ser removida e encaminhada para análise histopatológica. O mais comum é que seja uma tatuagem por amálgama, ou às vezes um nevo, ou às vezes uma mácula melanótica. Se Deus quiser, vai ser sempre assim. Mas a gente precisa ter a responsabilidade de enviar esse material para análise histopatológica e, de repente, proporcionar para o paciente um tratamento menos agressivo de uma lesão inicial. Essa outra situação, muitos devem ter visto já casos semelhantes, né? Então, a gente chama de hiperplasia fibrosa relacionada à prótese. Então, o profissional que vai reabilitar esse paciente precisa remover essas lesões. E essas lesões também precisam de análise histopatológica. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai num laboratório de patologia médica, é muito frequente você observar inúmeros frascos de lesões diagnosticadas clinicamente, como apendicite, outras lesões em que o clínico tem certeza do que se trata. Mesmo assim, tem-se um hábito forte de encaminhar esses tecidos para análise histopatológica. E eu luto bastante para fortalecer que nós façamos também dessa forma. Não é um exame caro e é um exame que mostra responsabilidade para com o paciente, que mostra um interesse de ter certeza ao seu paciente que essa lesão era uma lesão que não vai causar mais nenhum problema para ele a partir do momento que ele colocar uma prótese bem adaptada. Então, acho que nós, dentistas, precisamos usar mais os laboratórios, preferencialmente patologia bucal, porque o patologista bucal consegue se comunicar melhor, usar termos mais apropriados para a sua prática, avaliar a sua radiografia, dar um palpite.
mas na falta de um patologista bucal, o patologista médico vai ser um profissional que vai te ser muito útil. Ele vai dar um diagnóstico aqui, talvez, de uma hiperplasia fibrosa, ou de um processo inflamatório inespecífico com fibrose. E aí você, clinicamente, vai interpretar aquilo como uma hiperplasia fibrosa relacionada à prótese. Esse outro caso aí, bastante interessante, mostra um paciente que foi encaminhado, né, por um outro profissional para remoção de lesão antes do novo tratamento protético. Então, aquele protesista, na incerteza de como abordar o paciente, ele encaminhou esse paciente lá para a clínica de estomatologia, meus grandes amigos da Universidade Estadual do Amazonas. E lá, na época que eu trabalhava com eles, né, nós avaliamos esse caso. Ó. Então, você vê o palato desse paciente, várias manchas e máculas eritematosas. Isso é compatível com um diagnóstico clínico, né, de candidose. A gente chama de estomatite protética. Mas, além da candidose, esse mesmo paciente tem uma lesão que estava bem esmagadinha aqui pela prótese, que é uma hiperplasia fibrosa. E essa hiperplasia fibrosa aqui, às vezes, adquire esse formato de folha, ela fica amassada pela prótese. Né? Então, olha quantas lesões esse mesmo paciente tinha. E se nós olharmos lá na região de prega pterygomandibular, havia uma mácula acastanhada. Então, pessoal, sempre que você notar uma mancha ou uma mácula escurecida, investigue a fundo esse diagnóstico. Porque a possibilidade de melanoma, ela é mínima, mas ela é real, ela é existente. Né? Então, nós fizemos biópsia desse paciente dessa lesão, que era uma hiperplasia fibrosa, foi confirmado, e nós fizemos biópsia dessa lesão, que era um nevo melanocítico intramucoso. Então, essas dicas que eu quero dar para vocês é que não é difícil fazer biópsia dessa lesão, ela é pediculada. O bisturi, ele vem aqui e faz a biópsia praticamente sozinho. Né? Uma anestesia pele lesional. Então, em algumas situações é muito simples. É muito simples fazer um diagnóstico específico ao seu paciente. E agora eu mostro uma situação para vocês, né, observarem o paciente que usava implante já há mais de 3 anos e notou uma região alterada na gengiva, e o profissional, ao observar, a primeira hipótese dele foi de uma periimplantite. Mas se você observar com bastante cuidado, não está com um aspecto típico da periimplantite, aquele eritema, aquela mucosa macia, sangrante, né? Você consegue ver que existe um aspecto de placa, às vezes. E o profissional teve uma conduta bastante interessante, que foi o seguinte: ele partiu do princípio daquilo que era mais comum primeiro. Então ele pensou, o que é mais comum, a periimplantite ou qualquer outra coisa? Periimplantite. Ele fez um tratamento que foi a remoção da prótese, bochecho com clorexidina, higienização, e acompanhou por 1 semana. Visto que o quadro não se alterava, ele fez uma biópsia e teve uma surpresa, talvez boa, talvez ruim, porque está em estágio inicial, uma lesão ainda relativamente pequena, não tanto. A gente não tem certeza se essa reabsorção óssea aqui já é lesão, ou se é uma periimplantite se confundindo, misturando com o quadro da lesão, né? Mas então nós tivemos essa surpresa aí, nós não, os autores, né, de um carcinoma imitando, né, simulando uma periimplantite. E o mais curioso é que não são raros esses casos de carcinoma ao redor de implante. Então, olha esse trabalho, relação entre o câncer e implante, casos clínicos e revisão sistemática. Destaquei uma frase, né, falando que o carcinoma mais frequente associado ao implante ocorre na forma de periimplantite. Então, para isso, o profissional ele precisa avaliar a periimplantite, saber o que causa a periimplantite, os tratamentos da periimplantite e acompanhar isso. E se esse quadro não tem uma remissão, aí chegou a hora da biópsia. Pode não ser um carcinoma, pode ser outra lesão. Mas é muito prudente que o profissional, então, acompanhe a evolução dessas lesões e não fique insistindo muito tempo na possibilidade de evitar a biópsia. A biópsia, ela foi feita para ajudar. Muitas vezes eu nem uso o termo biópsia na clínica, isso eu aprendi com um colega daqui de Montes Claros, o Gleison, ele falou assim: Marco Túlio, biópsia assusta bastante o paciente, e assusta mesmo. Então a gente usa o termo coleta. Vamos fazer uma coleta desse material para análise? E o paciente vai
observar você como um profissional cuidadoso. Então isso, gente, é controverso esse trabalho. Será que câncer tem maior predileção por regiões periimplantares? Ainda está difícil definir isso na literatura, mas é útil esse tipo de informação para que você, implantodontista, fique atento, né? Fique atento, nem sempre é só a periimplantite. Saiba fazer as condutas certas, o acompanhamento, né, para você ajudar aí o seu paciente num diagnóstico precoce. E aí eu venho falar de outras associações entre a patologia e a implantodontia, mostrando para vocês um caso, né, o paciente falou, o implante saiu na boca. Isso foi espontaneamente após 6 meses da instalação. Então vocês percebem na radiografia que existe algo diferente nesse osso, e era um osso com displasia cemento-óssea. É uma alteração patológica também bastante comum na prática clínica, e vocês vão encontrar esses pacientes precisando de reabilitação. Então, olha numa radiografia periapical, qual que é o aspecto? Muitas vezes ele é descrito como floco de algodão. É uma área mais radiopaca, circundada por um halo radiolúcido. E aí, para não confundir com lesões periapicais, teste a semiotécnica correta que cabe aqui, fazer teste de vitalidade pulpar. Teste bastante simples. E se o dente for tratado endodonticamente? Então, você vai conhecer um pouco da epidemiologia dessa doença. Pacientes mais pardos ou pele escura, afrodescendentes e mulheres. Então, são as pessoas com maior incidência desse tipo de lesão na região periapical dos incisivos inferiores, principalmente. Então, os autores sugerem, que pode ser um fator limitante a displasia cemento-óssea periapical para a instalação de implante. Quer dizer, alguns casos funcionam colocar o implante? Sim, mas é importante que você comunique ao seu paciente que esse implante pode ter uma chance maior de falha, e o pior, existe uma chance dessa lesão chamada displasia cemento-óssea de infectar secundariamente, e aí desenvolver uma osteomielite. Então não é muito bom trabalhar nesse osso, porque ele é um osso displásico, não é um osso bem vascularizado, ele não é um osso que tem o mesmo comportamento de reparo de que um tecido ósseo comum. Outro caso, um paciente de 52 anos queixando-se de dor aguda e crescimento gengival. A prótese não encaixa mais, não teve dados sistêmicos relevantes ou familiares. Então ele sentiu uma dor porque a prótese estava apertada, e ele sentiu que essa prótese não encaixava mais. Então o exame complementar típico, comum, seria uma radiografia. E ao fazer a radiografia, notou-se então que toda a região óssea estava alterada, inclusive em mandíbula bilateral, envolvendo toda a mandíbula. Será que esse osso é um osso bacana para colocar implante? O paciente precisa, é um paciente desdentado total. E, então, quer dizer, é um fator limitante. Esse caso é o caso de displasia óssea florida. Colocar uma lâmina histológica aqui para não perder o costume, gente? Eu vou sentindo falta. Mas deixa eu explicar só um pouquinho rápido isso aqui. A gente está vendo trabéculas ósseas maduras, você vê essas linhazinhas roxas, são linhas de reversão, indica que o tecido ósseo não foi produzido recentemente, é um tecido ósseo maduro. E esse aspecto aqui é um aspecto das lesões que a gente chama de lesões fibroósseas benignas. E aí, clinicamente, você vai interpretar o seu diagnóstico final, e nesse caso, displasia óssea florida. Essa é uma outra reconstrução, de uma tomografia, e aí o colega me perguntou, Marco Túlio, será que eu posso colocar um implante? Foi sugerido aqui um diagnóstico de displasia óssea focal. É outra alteração também que aparece com frequência na prática do implantodontista. Então, não posso dizer que pode nem que não pode, mas que é limitante. Se você puder evitar, evite. Não é um osso que vai te dar grandes expectativas, grandes resultados. E aí, pessoal, a literatura, então, ela vem falar que é limitada, não é claro se existe um risco maior de perda do implante. Essa frase aqui é legal, ele fala que o reparo ósseo, a integração do implante ocorre, mas pode ser lento. Ele fala que esse osso ele tem uma qualidade de um osso consistente com grau 3 ou grau 4. Então é um osso frágil, um osso fraco. E se você for fazer, então, um implante nessa região, saiba que existe um risco maior de perda, e o que eu mais me preocupo é com o risco de osteomielite. Então, eu faria uma boa cobertura antibiótica, um acompanhamento, uma cirurgia bastante cuidadosa, e se fosse extremamente necessário, a gente pode procurar outras opções nesses casos. Essa é uma imagem
que eu trouxe para vocês, agora falando um pouco da prática, até do periodontista, né? Do clínico geral também. Então, nós estamos vendo uma gengiva eritematosa, avermelhada, e a paciente me relatou o seguinte, que ela já foi a 4 dentistas, ela está há mais de 1 ano tratando de gengivite. Então, a gente às vezes tem que parar para pensar e duvidar do nosso tratamento, quando ele não funciona, principalmente. Será que é gengivite mesmo? Eu estou fazendo orientações de bochecho, eu estou fazendo escovação, né? Estou fazendo profilaxia e o quadro não muda, o quadro não diminui, né? não ameniza. Então, esse é um quadro, gente, que nos faz lembrar que existem doenças gengivais não associadas ao biofilme. A gente precisa lembrar disso, né? Então, foi feita a biópsia nesse caso, e vocês observam aqui, então, que a base do tecido epitelial, a camada basal, está ainda aderida, unida à lâmina própria, mas no meio do epitélio, as células começam a se soltar. Faz uma fenda intraepitelial. Então, para quem gosta de patologia aí, já está falando assim, isso é um pênfigo vulgar, já acertou o diagnóstico, é isso mesmo. Então, esse paciente ele precisa de tratamento com corticoides tópicos, ele precisa de, muitas vezes, um encaminhamento para um reumatologista, porque a terapêutica pode ser bastante variável, e os casos têm respostas variáveis também. Alguns casos respondem bem, outros não, né? Então, serve de alerta para que você gaste um tempo pensando, por que meu tratamento não está dando certo? Agora, olha essa imagem aí. Você retrataria esse canal? Né? Tá vendo um canal bem tratado, um núcleo bem posicionado, aparentemente. Não é minha área, né? Mas eu vejo que está bem posicionado, eu vejo o limite do tratamento endodôntico. E aí fica essa pergunta, vou retratar esse canal? Então, olha só que curioso, né? Numa tomografia, você percebe que nada mais é do que o nervo nasopalatino. Então, a dica que eu trago também é isso, saber usar os exames complementares, e dentre eles a biópsia, que é o que a gente está falando mais, né? Que a gente está dando foco. A tomografia está cada dia mais acessível. Então, na dúvida, continue investigando. Olha que canal bonito. Você vai retratar esse canal bonito? Continue investigando. Faça uma radiografia, uma tomografia, ou faça a técnica de Clark. Tomografia vai te dar uma resposta mais nítida, né? E agora a gente está vendo uma outra situação, uma restauração profunda, né? Esse caso, a gente não tem as informações precisas, porque foi um caso recuperado de 10 anos da publicação do artigo, que eu já mostro já para vocês. Então, aqui existe uma grande reabsorção radicular. Aí vem aquela pergunta, as lesões periapicais inflamatórias podem reabsorver raiz? Pode, o cisto radicular pode reabsorver raiz, sim, né? Mas uma reabsorção grande, né? Uma reabsorção que faz uma área pontiaguda. Então, mesmo que seja um cisto, custa tratar o canal desse dente e remover, curetar essa lesão para análise histopatológica? Então, um profissional da época fez uma exodontia. Decidiu, né, com o paciente, que não iria fazer um outro tipo de terapêutica, que fez a exodontia. E esse paciente pensou que estava tratado, né? Perdeu-se acompanhamento do caso. Então, aproveitando até essa situação, coloquei a frase aqui para não esquecer. Implante em alvéolos infectados, né? Essa é uma discussão bastante... Está em alta na literatura, né? Faça ou não faça implante em alvéolos infectados? Se esse profissional que fizesse implante, talvez ele iria fazer um implante nessa lesão. E o pior de tudo, quando a gente olha artigos científicos falando de implante em alvéolos infectados, eu procuro e não encontro informações sobre exame histopatológico das lesões. Então, ficou no ápice de um dente, o dente está sem vitalidade pulpar, os autores estão interpretando aí como alvéolo infectado, né? E é uma grande preocupação isso. Então, esse caso clínico aí é um caso clínico que foi diagnosticado muito posteriormente, quando a lesão já estava enorme, já comprometeu outro dente, e foi um caso clínico de ameloblastoma, né? É mais comum que seja cisto? Mas por que não encaminhar o material para análise histopatológica, né? Eu quero falar para vocês que a patologia bucal, ela existe para isso. Ela não existe para estar lá na faculdade, só para vocês assistirem a aula de patologia e ter uma noção das doenças.
né? A gente precisa colocar a prática da patologia em evidência para evitar esse tipo de progressão de doenças, né? Para melhorar a nossa responsabilidade prática mesmo. E aí, mais uma situação comum? A gente está vendo, então, uma área radiolúcida, uma área de rarefação óssea periapical. Esse tratamento endodôntico aqui está um pouco além do limite, né? Então, essa é uma outra situação onde a lesão não é nem granuloma, nem cisto, né? Quer dizer, é um granuloma, mas é um granuloma central de células gigantes. Então, um diagnóstico endodôntico, possivelmente aí descartado, né, perdido. 87% dos casos de lesão central de células gigantes associada a dentes não vitais foram tratados endodonticamente inicialmente, para posterior curetagem da lesão. Tá bom, isso não é errado. A gente primeiro suspeita o que é mais comum, trata o canal adequadamente. O que é útil nessa frase aqui é para que você tenha cuidado de acompanhar a evolução do seu caso. É depois de 6 meses? É depois de 1 ano que você vai fazer uma radiografia? Não sei, mas abandonar o paciente partindo do princípio de que isso vai ser uma lesão relacionada à necrose pulpar, não é o mais adequado. Então, aqui uma tabela desse mesmo trabalho, né, mostra aqui todas as lesões que foram submetidas à análise histopatológica. Então, muito mais cisto e granuloma, muito mais, sem dúvida. Mas quando a gente combina de dentes não vitais e dentes vitais, lesões central de célula gigante, não é uma casuística tão pequenininha. Então, esse tecido curetado, esse tecido merece também a análise histopatológica. E o mais interessante, 63% dos pacientes com lesão de células gigantes em dentes não vitais relataram sintomas, dor e crescimento. Então, quando o paciente tiver dor e crescimento, vamos dar uma atenção para esses casos. E, para não perder o costume, mais uma lâmina histológica. Essa é a lâmina da lesão central de células gigantes. Aqui a gente está vendo uma célula gigante multinucleada, que outra, tem hemorragia, tem outra aqui, tem bastante, né? Então, esse diagnóstico aí, esse achado, esse aspecto microscópico é compatível com a lesão central de células gigantes. E essa aqui é uma imagem que eu fiz, né, durante uma macroscopia corriqueira, mostrando para vocês, esse profissional fez uma biópsia. Ele fez uma exodontia de um remanescente radicular e havia uma lesão aderida ao periápice. Então ele falou, opa, vou encaminhar para análise histopatológica. Isso é um profissional muito bem intencionado, né? Então eu vou lá no laboratório, faço essa etapa chamada macroscopia, onde eu vou analisar a lesão. Esse dente aqui eu posso armazenar para uma posterior análise ou descartar. Mas essa lesão vai ser diagnosticada, né? Você vai saber o que era que o paciente tinha. Nesse caso foi um granuloma dentário, lesão mais frequente mesmo. Outro caso, aí na prática do endodontista, né? A gente vê algumas alterações ósseas associadas a esses dentes com o tratamento endodôntico também aparentemente satisfatório. E aí, um homem de 39 anos queixando crescimento gengival de duração de 1 ano. Então, nessa região, ele apontava um crescimento, a gente percebe mesmo um relevo aqui, né? E esses canais já tinham sido tratados há 2 anos. Foi realizada uma biópsia e aqui a gente tem um resultado de uma lesão bem mais agressiva, né? Então, uma lesão que a gente não espera encontrar durante uma biópsia, de uma lesão periapical, mas é possível. E é por isso que é importante que eu tenho sido tão incisivo nessa necessidade da análise histopatológica. Sinais clínicos e radiográficos para considerar a intervenção cirúrgica. Então, isso eu retirei do artigo do RUP, para você que é endodontista aí, né, refletir. Dente vital com cárie mínima, aí tá com uma lesão periapical, desconfie. Reabsorção radicular? Tá, é possível? Sim, é possível, mas uma reabsorção radicular muito intensa, vale também refletir sobre essa lesão. Mobilidade dental na ausência de doença periodontal. Limites radiográficos irregulares. Parestesia regional. Falha de resposta ao tratamento endodôntico adequado. Então, essas são as dicas, né, para que você consiga refletir se o seu tratamento endodôntico realmente era o tratamento que iria fazer aquela lesão desaparecer. Muitas vezes o dente tem necrose pulpar e tem uma lesão periapical, mas uma coincidência, e essa lesão periapical não tinha nada a ver com a lesão endodôntica. Aí você tratou o canal que tinha que ser tratado mesmo,
mas é importante acompanhar e verificar se é possível, né, ser uma outra doença. E aí, falando um pouco agora do ortodontista. O ortodontista, ele é um profissional que ele tem grandes oportunidades de acompanhamento de doenças. Então, mensalmente, ele pode acompanhar uma leucoplasia, ver se aquilo está evoluindo, né? Ele vai ver o paciente todos os meses. Se ele tirar um tempinho ali, ele vai conseguir ver o progresso ou não de algumas lesões. Então, eu sempre gosto de falar bastante de patologia para ortodontista. E o ortodontista investiga o sumiço de dentes. Né? Cadê o canino permanente? E aí, a gente faz uma radiografia e observa que tem algo ali causando uma impacção, nesse caso, um odontoma. Então, o ortodontista precisa entender um pouco de patologia. Né? Ele precisa entender as doenças que vão causar impacções dentárias, ele precisa entender as doenças de mucosa que ele mesmo, que vai acontecer após a instalação do aparelho. Então, a gente está vendo hiperqueratose friccional. Lembra daquela dica que dei? Limites bem definidos? Olha aqui como os limites são difusos, né? É difícil determinar onde começa e onde termina a lesão. Então, isso nos ajuda a interpretar isso como friccional. Além do que, o fator causal está bem aqui na sua frente. Então, você olha, tem uma associação, é mais provável que seja uma hiperqueratose friccional do que uma leucoplasia, né? Muito bem. Dando sequência aí nos ortodontistas, muitas vezes acontece isso, ó, surgimento de processos proliferativos não neoplásicos. Dentre eles, a gente cita granuloma piogênico, fibroma periférico, lesão periférica de células gigantes e fibroma ossificante periférico. Então, são lesões que são bastante frequentes, né, representam aí cerca de 25% das biópsias no laboratório, e não é o ortodontista que provocou. Talvez a dificuldade de higienizar, o trauma do aparelho ortodôntico, o paciente negligente com a higiene bucal, né? Mas e se o ortodontista olha uma lesão dessa e se assusta? É uma lesão que não é rara, isso eu digo para vocês. Né? Talvez algum ortodontista aí tenha visto já isso na prática também. E aí, chamo de novo, né? Ortodontista, periodontista, clínico geral. A gente não acabou de ver lesões assim? É muito comum esse aspecto, um aspecto de nódulo, uma lesão eritematosa envolvendo aí a região papilar. Então, a hipótese clínica para esse caso aqui, gente, é de granuloma piogênico. É de um dos processos proliferativos não neoplásicos. Mas, mais uma vez, a gente se surpreende com o resultado histopatológico. Então, você está vendo aqui um caso de um adenocarcinoma pulmonar metastático. Então, isso aqui é uma metástase de um tumor de pulmão, idêntico a um granuloma piogênico. E aí, se esse profissional não encaminha esse tecido para análise histopatológica, será que esse paciente ia ter uma progressão pior? Será que essa informação foi útil para esse paciente, saber que isso aqui já é uma metástase? Foi útil para o oncologista que vai tratar o câncer do pulmão? Né? Então, aqui tem até um artigo clássico, né, relação entre ortodontia e patologia oral. Tem uma relação, você está vendo a mucosa todos os meses, você está vendo seu paciente, vai surgir doença no meio do tratamento. Né? Então, pacientes que possuem maloclusão provocada por doenças ósseas procuram um ortodontista. Às vezes, desenvolvendo uma doença dentro do osso, o paciente fala, nossa, meu dente está ficando torto. Eu usei aparelho ortodôntico, tirei a contenção e agora meus dentes voltaram a entortar. E ele vai voltar no ortodontista. E o ortodontista pode já colocar uma nova contenção, um novo aparelho. Ou ele pode pedir uma nova radiografia. E ele pedindo uma nova radiografia, ele pode descobrir o desenvolvimento de uma lesão intraóssea. Então, é o uso racional de exames complementares. O uso racional de uma semiotécnica. Relação entre cavidade óssea idiopática e o movimento ortodôntico. Então, essa é uma novidade aí que tem surgido também na literatura. Será que essas alterações aqui ósseas que surgem, né, por um reparo ósseo incorreto, após um trauma, após uma hemorragia, muita gente chamava isso de cisto ósseo simples ou cisto ósseo traumático, nome que eu considero mais adequado, né? Cavidade óssea idiopática. Será que o tratamento ortodôntico pode causar isso? Então, esse autor viu que muitos casos eram casos que já fizeram tratamento ortodôntico. Não quero falar aqui para vocês que eu acredito que existe uma relação, mas eu quero falar para vocês que, já que isso está acontecendo, me custa entender um pouco sobre essa lesão, estudar um pouco sobre isso. É uma lesão completamente idônea, uma lesão fácil, simples de ser tratada.
Então, conhecimento de algumas doenças na prática do ortodontista vai ser importante para as condutas dele, né? Então, o ortodontista, muitas vezes, ele vai descobrir outros tipos de lesões ósseas, nesse caso aqui, uma displasia fibrosa. Nem sempre o ortodontista, o clínico geral, protesista, né? O paciente procura, fala, nossa, meu osso está diferente. Vou encaminhar para um especialista? Posso encaminhar. Posso fazer uma biópsia? Posso ter uma noção dessa lesão? É o aspecto de vidro despolido, clássico, né? Então, é possível dar o diagnóstico também. Então, assim, partindo chegando no final aí dessa abordagem, que gostaria de ficar aqui horas falando de lesões, né? Mas eu quero passar essa mensagem para vocês. A patologia bucal, ela está no seu dia a dia. Se você é dentista, você trabalha com doenças, e a patologia bucal fala justamente de doenças, né? O patologista bucal, ele é um profissional que está esperando por você para que você faça o seu diagnóstico correto. Ele está ali para te ajudar. E antes de terminarmos, a gente precisa falar do câncer de boca. O câncer de boca não é raro, é uma doença que ainda é diagnosticada em estágios avançados, e fazer biópsia dessas lesões é fundamental para elas serem diagnosticadas. Às vezes você encaminha esse paciente, ele demora 2, 3 meses para chegar num profissional, e isso significa que essa lesão pode mudar de estágio clínico, pode mudar o prognóstico do seu paciente. Muitas vezes o câncer ele não tem essa mesma face aqui de uma úlcera de bordos elevados. Esse é um aspecto bastante típico, mas às vezes ele pode ser na forma de placa eritematosa, às vezes ele pode ser na forma de nódulo. Muitas vezes o câncer, clinicamente, é muito semelhante a um granuloma piogênico. Então aí a gente precisa pensar mesmo na importância desse exame complementar para o diagnóstico de doenças. E algumas considerações finais, já faço agora, Rodrigo, ou a gente comenta algumas dúvidas antes? Não, nós temos algumas dúvidas aqui que eu vou te passar. Beleza. Deixa eu até pegar aqui de uma vez, por gentileza. Nós temos algumas perguntas para você. Clarissa Gomes, em caso de granuloma piogênico, qual a primeira conduta a se realizar? Bom, em caso de granuloma piogênico, Clarissa, você provavelmente sabe que é uma lesão provocada por um irritante, seja biofilme, seja uma prótese mal adaptada, uma restauração com excesso ou com falta. Então, assim, eu digo para você que é importante fazer a biópsia dessa lesão, mas se a lesão estiver muito pequena, né, muito restrita à papila interdentária, você pode tentar, por 1 semana, 10 dias, tentar eliminar aqueles fatores que você acredita que tenham causado a lesão, como placa, ou trocar uma restauração. E aí, muitas vezes, essa lesão pode regredir a um tamanho satisfatório. Não é o que eu estou acostumado a ver. As lesões não regridem completamente, então a biópsia excisional é indicada para esses casos. Perfeito. Deixa eu cumprimentar também o pessoal que está aqui conosco, né? Eu comecei a dizer o nome de algumas pessoas. Aline Almeida, da Unimontes, Amanda Mesari, Santa Cruz do Sul, Daniel Cruz, Rio de Janeiro, Leonardo Brambila, de São Paulo, capital, Larissa Hillary, aqui de Belo Horizonte, Samu Nelson, Raquel Castro, Guilherme Melo, também de BH, Ângela Fantoni, de Belo Horizonte, Desirê Nobre, de Paranaguá, Paraná, Tamires Betoni, Dracena, São Paulo, Raquel Castro, Santa Luzia, Minas Gerais, Denise Ferraz, de Piracicaba, São Paulo, sempre conosco, obrigado, nossa. Denise, Flávia Canto, Manaus, Amazonas, Ana Laura Magalhães, Regina Faustino, de São Paulo, Bruno Nascimento, de São Luís Maranhão, Emerson Pinheiro, também de São Luís Maranhão, Faline Pinheiro, boa noite, Marco Túlio, sucesso, Daiane Max, Caxias, Maranhão, Daniel Gomes, Nova Serrana, Minas Gerais, na área, Luciene Soares, Márcia Colombo, Oscar Alegre, lá de Brasília, Distrito Federal, Luiz Eduardo Araújo, Raul Soares, Minas Gerais, Thay Dias, falou que é de Minas Gerais, Ivanildo Vicente, excelente tema, parabéns, Salvador, Bahia, professor Silvério de Almeida Souza Torres, opa, aula muito interessante, parabéns, professor Marco Túlio, Daniela Gondim, nunca fiz e nunca fui instruída sobre câncer e não bem, está falando que nunca fiz e nem foi instruída na faculdade na época para fazer realização de biópsias, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui a mensagem dela. Uhum. O Luiz Lima está perguntando o seguinte, professor, a língua geográfica pode ocorrer na lateral da língua
chegando quase na base da língua? Pode sim, tem problema não. A língua geográfica tem hora que ela assusta um pouquinho a gente, né? Então, aquela área ali de erosão, às vezes o paciente sente uma ardência. Procure sempre uma bordinha um pouco esbranquiçada, mas às vezes ela também não aparece. Então, é acompanhar o paciente, perguntar se já teve antes, mas pode sim, pode ficar bem grandona ali no bordo lateral da língua. Perfeito. Evelane Maia também sempre conosco, boa noite, valeu, Evelane. Gilvana Teixeira, boa noite, Gilvana Teixeira de Crateús, no Ceará. Vendecleia Cutrim, de Imperatriz, Maranhão. A Cristiele Durães, lá, aluna da Favenorte, no Mato Verde, Minas Gerais, está salientando, inclusive, que eles têm lá na Favenorte o projeto do Márcio Violeta, uma campanha contra o câncer bucal. Inclusive, o professor Marco Túlio esteve conosco com uma brilhante palestra sobre o tema. Lembrei. Bárbara Monique, boa noite. Robson Soares, na realidade é a Priscila que está usando o link do Robson, ela é de Barbacena. Natália Santos, Brasília, Distrito Federal. E a Clarissa Gomes faz a seguinte pergunta, Marco: se o paciente aparecer no consultório com alguma lesão muito dolorosa, posso prescrever algum analgésico e encaminhar o paciente para um especialista, ou só posso prescrever após o histopatológico? Olha, a sua pergunta ela é complicada no sentido seguinte. Às vezes você prescreve um analgésico para o seu paciente e ele para de se preocupar com a doença. Enquanto você está encaminhando, aí ele vai, né, deixar aquilo passar mais. Mas, por um outro lado, você não pode deixar o paciente com dor. Então, é a faca de dois gumes, né? Eu acho que o ideal aí é, sempre que for possível, fazer a biópsia e aí passar o analgésico. Mas não sendo assim, passa o analgésico e já faça um contato bastante firme com um profissional para quem você vai encaminhar, para que isso não seja um motivo também de atraso. Perfeito. Estamos aqui também no WhatsApp com a Ruth Neves e a Vera Monteiro elogiando a sua aula, parabéns, gostamos demais do tema, pedindo inclusive mais temas a respeito de patologia, com certeza, nós estamos aí sempre colocando os temas aí das mais diversas áreas da odontologia. Miguel Faleiro, muito bom, a possibilidade de uma aula interativa em casa, parabéns, doutor Rodrigo e equipe, nós é que agradecemos vocês, Miguel. Aproveitar, inclusive, a dica do Miguel aqui, para pedir a você aí, para deixar o seu like aí para a aula do Marco, que está excelente, e também para você se inscrever no nosso canal gratuitamente, tá certo? E divulgue aí para os seus colegas, para os seus contatos, grupos de WhatsApp, a nossa TV Dental News, tá certo? Estamos ao vivo aqui sempre, toda segunda-feira, às 20 horas. Então, deixa aí, por gentileza, seu like na aula do Marco, e lembrando também que nós estamos em outras mídias sociais, estamos também lá no Instagram, estamos no Facebook, então nos acompanhem também lá no Instagram e também no Facebook, tá legal? Márcia Oliva, boa noite, professor. É correto dizer que pacientes pós-tratamento oncológico em outra região do corpo, o risco de CA bucal aumenta? Carece que o acompanhemos com mais atenção? Olha, isso foge do meu conhecimento. Não tenho essa informação, acredito que não. Acredito que se o paciente tem o câncer em outra parte do corpo, é mais fácil de uma lesão surgir e você começar a pensar que aquilo pode ser uma metástase. Mas aumentar o risco do câncer de boca primário, não. Agora, pode acontecer coincidências, por exemplo, o paciente tabagista. Então, ele pode ter um câncer de pulmão e o câncer de boca, né, que é o fator de risco para os dois. Ou um câncer de próstata e o câncer de boca, né? Então, pode acontecer tudo isso. Mas falar que o câncer em outro lugar aumenta o risco do câncer de boca, não. A não ser que ambos sejam associados ao tabagismo. Aí, o risco é ao tabagismo e não ao outro câncer. A Márcia Oliva, que é de Londrina, Paraná. Obrigado, Márcia, pela pergunta. Marlos Leandro, que é de Uberlândia, Minas Gerais. Ô, meu irmão. É mesmo? Ah, que legal. Seja bem. Vera Monteiro Botelho, ótimo tema, boa noite, que ela é de Campo Belo, Minas Gerais. Leonardo Genari está fazendo a seguinte pergunta, deixa eu ver aqui. Rodrigo, está falhando um pouco. Peraí, Leonardo Genari, peraí. Atendi uma paciente de 20 anos, gênero feminino, com uma lesão no dente 46.
com segmento ao ápice da raiz mesial, aspecto radiolúcido com halo radiopaco e uma pequena radiopacidade na parte superior. Aí ele completa: pensei em preservar e aguardar. Seria essa uma conduta adequada ou partir para a biópsia? Qual seria o diagnóstico provável? Bom, com esse aspecto que você está falando, eu falo para você que o correto é partir para a biópsia, né? E partir para a biópsia, nesse caso de lesões intraósseas, a gente tem sempre aquele cuidado de fazer uma punção antes, para ver se tem conteúdo cístico ou não, né? Independente se for associada ao dente ou não, essa lesão, pelo tamanho aí, que eu para imaginar que é uma lesão relativamente grande, a conduta melhor seria a biópsia mesmo. Pode ser que um tratamento menos agressivo seja mais fácil nesse estágio aí do que essa lesão começar a expandir. Eu faria a biópsia nesse caso. Perfeito. Tainá Marques. Parabéns, Marco. Orgulho de ser sua aluna. Sucesso. Obrigado. Isso que incentiva a gente, né? A gente fica bastante feliz de ter a simpatia dos estudantes, tentar fazer eles gostarem da patologia, ver a importância disso aí, né? Com certeza, com certeza. É isso que nos motiva cada vez mais. Alisson Nascimento, gostaria de perguntar sobre o uso de antibióticos nas displasias ósseas, pois no Neville diz que o uso é indicado, mas na maioria das vezes não é efetivo. Qual o tratamento correto? Alisson, a displasia óssea, ela não tem um tratamento ainda definido, né? A displasia fibrosa que ele perguntou? Exatamente, displasias ósseas. Displasias ósseas. Quando a gente fala de displasias ósseas, a gente está falando da segmento óssea periapical, ou da displasia segmento óssea florida, ou da displasia segmento óssea focal. E aí eu falo assim para vocês, não é necessário nenhum tratamento, e nesses casos não é necessário nem biópsia. Então, o quadro clínico e radiográfico ele é suficiente para o diagnóstico, e é contraindicado qualquer manipulação óssea devido ao risco de osteomielite. Aí, se for necessária uma manipulação, for imprescindível, como acontece muitas vezes em pacientes idosos, que essas lesões, que perderam todos os dentes, e aí essas lesões não reabsorvem como o rebordo alveolar normal, e elas acabam se exteriorizando na cavidade bucal. E aí você vai ter que fazer cirurgia para tirar esse tecido devido já ao risco de osteomielite por estar comunicando com a cavidade bucal. Mas manipule isso sempre o menos possível, e a cobertura de antibiótico, ainda que seja controverso, ela é indicada devido ao risco de osteomielite. Tem surgido agora modalidades novas de tratamento e que eu acredito que pode se encaixar, né, acho que a literatura vai dizer isso mais para frente, né, como adjuvante nesse tratamento, nessa manipulação de lesões já expostas e com osteomielite, que seria o tratamento com a ozonioterapia. É algo que tem sido bastante promissor no tratamento de osteomielite, e talvez eu acho que pode se estender aí para as displasias ósseas que já comunicaram com a cavidade bucal e já estão num processo de osteomielite. Mas não manipule essa lesão, a não ser que seja imprescindível. E se for manipular, use antibiótico, mas o risco ainda assim ele continua existindo, de osteomielite. Perfeito. A Yara Pinheiro te dando os parabéns. O Samuel Serrano, de Itaperuna, no Rio de Janeiro, também. Parabéns pelo tema. Ana Laura Magalhães, Isabelle Ramalho, da Unimontes, Clarissa Gomes, Luiz Fernando, de Florianópolis, Rebeca Yasmin, parabéns, Marco, orgulho de ser sua aluna. Cláudio Inácio, de Parnaíba, Piauí, Francisco Bezerra, boa noite, parabéns pela aula. Raíssa Manuela, Mato Verde, Favenorte, presente. O Luiz Lima perguntando, qual o tempo de regressão da angina bulhosa hemorrágica? Tempo de regressão? Nossa, isso. Eu não sei te precisar se tem um tempo de regressão para essa lesão, né? Você pode acompanhar, pode às vezes remover, mas eu te confesso que agora eu não sei te dar essa resposta, eu não sei te dar essa resposta com precisão, Luiz. Vou te pedir desculpa e deixar seu e-mail aí, eu prometo que eu mando depois essa resposta. Perfeito. Jaqueline Soares, São Luís Maranhão, ótima aula. Pati Bernardes, boa noite, Universidade Federal de Uberlândia, boa noite, Pati. Está em Uberlândia, valeu, obrigado pela presença. Ana Laura Magalhães,
Parabéns pela excelente aula, abraços de Patos de Minas, com certeza. Obrigado, Ana Laura, valeu pelo apoio aí. Igor Dias, boa noite, parabéns pela iniciativa, valeu. Obrigado você pelo apoio. Érica Souza também, lá da Favela Norte, Mato Verde. Renata Anjos, tema de suma importância, parabéns ao professor Marco Túlio pela excelente explanação. Ana Cristina Duque, adorei a aula, ela que é lá de Juiz de Fora. Faline Pinheiro, parabéns, professor, ótima aula, ela que é Dona Montes. Márcia Oliva, se a quimioterapia predispõe ao CA de bucal, tempos após a químia, né? Não entendi. Não sei como é que é. Se a quimioterapia predispõe ao câncer bucal... Se a quimioterapia dispõe câncer bucal. Deve ser isso. O uso de quimioterapia predispõe a câncer bucal. Provavelmente é isso, não? Pode ser isso. Se não for isso, depois você manda aqui de novo a pergunta, tá legal? Olha aí, tem como responder para ela, por gentileza, Marco? Para Márcia. Assim, quando a gente fala quimioterapia, existe uma gama de coisas que podem ser usadas na quimioterapia, mas eu não me recordo de ter algum tipo específico que aumenta o risco de câncer bucal, tá? Muitos casos de displasia fibrosa, que a gente falou há pouco, no passado foram tratados com radioterapia, e esses casos avançaram para osteosarcoma, que é um tumor maligno ósseo. Mas a quimioterapia com o carcinoma de células escamosas, eu não vejo de imediato assim, uma associação. Também posso procurar ler isso depois, se existe alguma evidência. Acredito que não. Perfeito. Marcela Morim, parabéns pelo tema. Marcela Morim, que é lá de Teresina, Piauí. Leonardo Brambila, quando devo proceder a biópsia excisional? O melhor seria uma biópsia incisional e, com o resultado, avaliar uma biópsia excisional ou não. Luiz, né? Leonardo. Ô, Leonardo, aí é o seguinte, vou falar de uma maneira bastante simples, né? Quando a gente fala de biópsia, a gente precisava dar uma lida nas características de algumas lesões também. Mas de uma maneira bastante simples, a incisional, a gente dá a preferência para quando a lesão é maior, uma lesão grande, por exemplo, aí maior do que 1 centímetro, né? Mas se forem lesões menores, pequenas, aí a gente dá a preferência para a biópsia excisional, que é a remoção completa da lesão. Sempre que for uma suspeita de carcinoma, né, de uma lesão com uma úlcera com as bordas elevadas, aí dá preferência para fazer a biópsia ali nessa borda elevada da lesão. Uma outra coisa bastante comum de me perguntarem é se a gente precisa de mandar o tecido normal junto durante a biópsia, né? Então, muitas vezes não. Eu digo que o patologista ele quer ver a doença. Ele não quer ver o tecido normal, não, que ele já conhece. Ele quer ver a doença, então não precisa ficar se preocupando tanto em mandar uma amostra de tecido normal na biópsia. Pega a lesão, e eu falo assim, não seja muito econômico, mesmo que a biópsia seja incisional, que seja uma biópsia de, no mínimo, 5 milímetros. Menos que isso, fica difícil até do patologista ver no microscópio, que é bem pequeno mesmo. Perfeito. Raíssa Manuela está lá em Mato Verde também acompanhando. Rinaldo Gomes, Gravatá, Pernambuco. Edilene Carneiro, Porto Velho, Rondônia, excelente aula. Josinaldo Filho, de João Pessoa, parabéns. João Pessoa na Paraíba, parabéns pela aula, valeu, Josinaldo. Rinaldo Ramos completa aqui, aula com grande importância para a prática clínica, com certeza. O Marco dando um show aqui para nós. A Luciana Franco pergunta, as lesões sifilíticas, o professor poderia dispor imagens atuais? A gente pode tentar... Luciana, me manda um contato, que aí eu vejo artigos, tem artigos do pessoal da USP, teve um artigo muito legal mostrando aspectos clínicos da sífilis, né? E aí eu posso te mandar. Nessa aula de hoje, eu não preparei nenhuma imagem de sífilis. Inclusive, deixa eu perguntar, deixa eu aproveitar aqui no WhatsApp, a Vera Monteiro está pedindo aqui, Marco, você falar sobre o HPV e o câncer bucal. Nossa, o HPV e o câncer bucal é alvo de tanto estudo, e o que a gente tem de mais seguro para falar no momento é que o HPV ele tem se mostrado associado a alguns tipos de câncer lá no terço mais posterior da língua, lá na base da língua, e orofaringe. Para o câncer intrabucal, isso ainda é controverso, né? E parece que o HPV ele está em alguns casos, outros não, tem erros metodológicos em alguns estudos, então não é uma verdade ainda falar de HPV como uma associação tão forte
o quanto a gente fala para muitos tipos de câncer já na orofaringe, e aí incluindo a base da língua. O câncer intrabucal, isso ainda tem que ser mais discutido na literatura. Cristiane Fonseca, parabéns pela aula, ela que é lá da Federal Juiz de Fora, obrigado, Cristiane, pela presença. Miguel Faleiro, Luciana Franco está te perguntando a respeito das lesões em crianças. Mais alguma pergunta específica? Querendo saber se tem aumentado os casos, alguma coisa desse tipo. Assim, lesões em crianças a gente vê muito caso de lesão traumática. Agora, lesão maligna em criança, geralmente são bastante agressivas, tem um desenvolvimento rápido, e aí a gente chama bastante atenção para os sarcomas, né, mais do que o câncer de boca. Agora, uma coisa curiosa, Rodrigo, que a gente tem observado, é o surgimento de casos de câncer de boca em pacientes mais jovens, não etilistas e não tabagistas. E quando eu falo mais jovens, eu falo paciente de 14 anos, de 18 anos, então isso tem nos deixado preocupados. E aí volta a dizer, né, aquela necessidade do exame clínico, cuidadoso, para diagnóstico precoce. Porque tem surgido alguns casos, aqui na Unimontes mesmo a gente viu um caso, e isso nos soa bastante estranho, mas está acontecendo. Né? Mas em crianças aí a gente vê muita lesão traumática, granuloma piogênico, mucocele, candidose, né, queilite angular, língua geográfica. Então tem, mas eu não acho que sempre teve, não está aumentando, não. O que está aumentando é lesão em idoso, porque as pessoas estão vivendo mais. Marco, e curiosidade até, e por que será que esse tipo de lesão tem aparecido nessa faixa etária tão jovem? Tem alguma coisa já? Já tem algum indício de algo específico ou não? Então, a tendência é a gente pensar no HPV, né, que a gente acabou de falar, mas não é ainda isso não pode ser tomado como uma verdade, e entra naquela casuística, Rodrigo, de casos idiopáticos. Né? A gente sabe que 95% ou mais são relacionados ao tabagismo, mas tem alguns casos que a gente ainda não sabe explicar. Como muitas lesões de desenvolvimento, a gente não sabe dizer se existe um polimorfismo, se existe uma predisposição genética. Tem trabalhos mostrando alguns resultados nesse sentido, mas considera-se idiopático. A gente ainda não sabe se são produtos conservantes de produtos, exposições a alimentos, né, industrializados, isso são especulações ainda, mas pode sim representar fator de risco. Tem 3 pessoas aqui no WhatsApp pedindo a mesma coisa, então um é o Fernando, o Fernando que é de Palmas, em Tocantins. Peraí. Fernando Lino? Não deixou o sobrenome, deixou, só falou que é Fernando de Palmas, Tocantins. Tem a Daniela Rezende, que é de São Paulo, capital, e a Márcia Renault, que é de Curitiba, Paraná. As 3 pessoas estão pedindo se você pode passar algum contato seu, Marco, e-mail, posso, alguma coisa desse tipo. Daqui a pouco eu vou colocar um slide, e aí certo. Quem quiser manter contato, acompanhar algumas postagens do Instagram, aí a gente pode fazer um contato por ali, se for necessário, fazer contato por e-mail. Beleza. Miguel Faleiro está te perguntando, pênfigo vulgar tem que ser submetida a biópsia excisional ou corticoide apenas? Aí, qual que é o nome, desculpa? Ele é peraí que eu vou pegar aqui, Miguel. Ele é o Miguel. Faleiro. Miguel, aí é o seguinte, se você não tem o diagnóstico, não recomendo fazer o uso do corticoide, mesmo que você saiba que aquilo não está associado ao biofilme, né, é necessário ter um diagnóstico preciso, específico. Dou um exemplo para você. Tem uma lesão que se chama pemfigoide, e o pemfigoide pode avançar com lesões no olho. Então é muito importante que o paciente saiba que lesão ele tem, até mesmo para que ele possa perceber se existe alguma mudança de sintoma, se o tratamento tópico bucal está sendo suficiente, acompanhar lesões que vão surgir na pele, em órgãos genitais, em outras regiões além da boca. Então, nesse sentido, biópsia incisional, diagnóstico de pênfigo, e aí começa o acompanhamento. E às vezes, se esse acompanhamento te mostrar que a lesão avança de uma forma mais agressiva, essa paciente vai precisar de, às vezes, imunossupressores, e aí entra um reumatologista para dar suporte. Vai ser multidisciplinar esse tratamento aí. Perfeito. Lembrando aqui, o professor Silvério pediu para divulgar
o Congresso Internacional de Odontologia de Diamantina. Vai estar acontecendo nos dias 25, 26 e 27 de outubro, tá certo? Congresso Internacional de Odontologia de Diamantina, 25, 26 e 27 de outubro. Eu vou aproveitar aqui também que nós estamos tendo na próxima semana, nós vamos ter aqui na Faculdade de Odontologia da UFMG, o segundo simpósio da TV Dental News. Dia 26/9, nós vamos estar recebendo o doutor André Kimura. Então, o André Kimura vai estar aqui falando para nós a respeito de restaurações indiretas em cerâmica, ciência, precisão e arte. Dia 27/9, às 19 horas, Dr. Rafael Pascoal, atendimento odontológico do paciente diabético. E dia 28/9, às 19 horas, com o Dr. Felipe Rossi, odontologia social. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Fundep. Para você que quer saber maiores informações a respeito do segundo simpósio da TV Dental News, é só mandar um WhatsApp aí por 319-9283-0000. As inscrições estão abertas, já tem muita procura, já está até acabando, então corre lá se você quiser participar. Vamos estar aí com André Kimura, Rafael Pascoal e Felipe Rossi. Semana que vem aqui em Belo Horizonte, estacionamento gratuito lá na Faculdade de Odontologia da UFMG, e vai ter certificado para quem participar, somente ao vivo, tá? Miguel Faleiro mandando abraço para o Fubá, ótimo professor, é o fã-clube do Eduardo, sempre presente aqui, Eduardo. Brincadeira, hein? Ana Laura Magalhães aqui mandando, essa aula será disponibilizada aqui no canal após o ao vivo? Sim, Ana Laura, todas as nossas aulas ficam salvas no canal aqui da TV Dental News para que você possa assistir a hora que você desejar e quantas vezes você desejar, tá legal? Para sempre. Para sempre, exatamente. Por exemplo, tem a aula do Eduardo aí que já está com mais de 34 mil visualizações, é a campeã de visualizações. Caramba. Não é fácil não. Aqui, ó, Lucia, tinha uma pergunta aqui, peraí. Ana Laura Magalhães, peraí, tinha aqui, já fiz a do Pênfego, a Raíssa Manuela falando aqui também, Luciana Bueno Franco, Clarissa Gomes, a Rafaela Calisto, Miguel Faleiro, Ana Lúcia, Vitor Gouveia, boa noite, aula muito interessante. Gostaria que o professor falasse um pouco sobre tuberculose ganglionar. Estou acompanhando um caso com suspeita do mesmo. Olha, tuberculose ganglionar, provavelmente, se ele está acompanhando, deve ter mostrado alguma manifestação bucal, né? E aí é tratamento com o infectologista. O diagnóstico dado pelo cirurgião dentista, e aí foge mesmo da nossa alçada, aí é infectologista, para tratar a tuberculose, que inclusive é uma doença que pode levar a óbito muito séria. Ok. Ingrid Duterville, que aula, parabéns. Vitor, já falei do Vitor. Júnior Alves, ótima aula. Igor Dias. Luiz Lima está perguntando aqui, explica as biópsias, por gentileza, incisional e excisional, quando realizar uma ou outra. Pois é, eu falei agora há pouco, né? Eu recomendo que você veja a palestra do professor Martinho, que está aí, que ele vai te explicar com detalhe, com calma, porque o que eu falo agora aqui é uma forma bastante resumida, né? É que basicamente a decisão vai ser em cima do tamanho da lesão. A gente vai ter que ter cuidados com as lesões vasculares, e aí como descobrir se a lesão é vascular, né? É uma pergunta que fica aí para você ver também nessas aulas. Então, a grosso modo, assim, de uma maneira rápida, é o tamanho, mas existem algumas situações onde a gente vai preferir a excisional. Por exemplo, uma lesão pigmentada, a gente sempre prefere a excisional, tirar tudo, às vezes até dar uma margenzinha de 1 a 2 milímetros, mas lesão vascular incisional é contraindicado. Então, seccionar o vaso sanguíneo ali vai ter muito sangramento. Então, sempre que possível, o excisional tem formas complementares de embolizar aquela lesão, de cauterizar vasos. E é por isso que eu vou te pedir aí para você dar uma olhada na palestra do professor Martinho. E se você quiser também ler um pouco sobre biópsia, tem muitos livros, muitos textos bacanas. Nós escrevemos um texto no livro do professor Christian Recchione, chama Prática em Cirurgia Bucomaxilofacial. E a gente escreveu de uma maneira bastante clínica, cuidadosa. E aí, se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, ele vai te ajudar. A gente fala das doenças mais comuns da prática clínica, a gente fala muito de diagnóstico, tá? Então, acho que esse livro aí é uma referência assim, que eu daria para você nesse momento.
E lembrando que a aula do Martim está disponível aqui na TV Dental News, tá, gente? Está aqui na nossa playlist, é só olhar aí direitinho que você consegue acompanhar, tá, Luiz? Denise Ferraz perguntando quando o professor Eduardo deu aula aqui. Faz um tempinho já. Ele deu uma aula de oclusão, Denise. É só você procurar o tema oclusão aí também que você consegue ter acesso. Princípios básicos de oclusão. 2 aulas, não é isso, Eduardo? Tem 2. A aula que você está falando é princípios básicos de oclusão. Isso, princípios básicos de oclusão. É só digitar aí na busca do YouTube aí, princípios básicos de oclusão, TV Dental News, você vai achar. Tamires Betone, a meloblastoma pode atingir côndilo também? Tamires, que é o nome dela. Olha, o ameloblastoma, ele pode ficar imenso, ele pode atingir tamanhos, assim, bizarros, né? Os colegas lá de Manaus, outro dia, a gente tem um grupo, a gente tem uma amizade aqui bastante próxima e discute casos clínicos. Eles postaram um caso recentemente de uma lesão enorme. Então pode sim, pode envolver processo coronoide, côndilo, pode deformar o paciente, se deixar sem tratamento. Perfeito. Bom, ô Marco, nós estamos chegando ao final do nosso programa, vou passar a palavra... só mais uma pergunta aqui. Raíssa Manuela, quais as características clínicas do granuloma e cisto periapical? Características clínicas? Ô, Raíssa, foi bom você me fazer essa pergunta, porque eu acho que eu não enfatizei tanto durante a palestra, que é muito importante que vocês sempre tenham em mãos, né, o spray gelado, para fazer teste de vitalidade pulpar. Então, teste de vitalidade pulpar, sempre que tiver lesão apical, ele é fundamental. E aí, diferenciar cisto de granuloma através de exame clínico e radiográfico não é seguro. Tá? Então, o exame histopatológico é que vai te dar essa diferença. Tem algumas tendências do cisto ser uma lesão maior, ser uma lesão mais bem delimitada, mas existem granulomas grandes também. Então, não é possível dar esse diagnóstico a não ser pelo exame histopatológico. Perfeito. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Ô Marco, eu gostaria então de passar a palavra para você, para que você possa então fazer suas considerações finais, por gentileza, depois eu passo a palavra para o Eduardo também, e depois eu volto encerrando o programa. Perfeito. Então, como considerações finais, né, dessa nossa conversa de hoje, espero que vocês tenham se atentado para algumas situações, de repente lembrou de um caso clínico, reavalie, né, tome cuidado. O objetivo não foi assustar, o objetivo foi mostrar a necessidade do exame complementar, né? Então, reciclar estudos das doenças mais comuns da prática, mais tempo de raciocínio diagnóstico durante a avaliação de doenças, uso racional de exames complementares, cuidado com a fixação. Então, a fixação é o formol a 10%. Tá? A gente recebe de vez em quando peças no soro fisiológico. Aí quando você abre o soro fisiológico, assim, é igual abre champanhe, né? Aquele tanto de gás, assim, a tampa vai lá em cima. Então, tudo necrosado, aí não serve para análise histopatológica. Então, gente, formol a 10%, faça contato com um laboratório próximo de você. Às vezes as universidades abrem também para receber tecidos da prática privada. Correta manipulação de fragmentos a serem analisados. Então, muitas vezes a gente recebe um fragmento, mas está todo pinçado, né? Cheio de bolhas por dentro. A bolha pode ser provocada pela anestesia dentro da lesão, ou às vezes o sugador. Então, não fique tentando pegar a lesão com o sugador, porque você faz uma pressão negativa lá dentro e você rompe vasos, rompe tecido. Use pinça dente de rato, trabalhe esse material, porque ele precisa ser analisado. E o patologista, gente, ele sofre às vezes para dar diagnóstico, não é tão fácil, né? Não é olhar ali na lâmina que está escrito o diagnóstico, a gente precisa muito de conversar com o clínico para chegar numa decisão. Então, informações completas ao patologista. E aí, pessoal, mais uma vez agradecer de verdade mesmo. Eu acredito na Dental News. Vocês estão vendo que toda hora eu tiro a câmera de mim aqui, porque aqui está um calor em Montes Claros. A gente transpira bastante, mas eu acho que foi um momento muito agradável. Eu espero que vocês possam contribuir com o nosso questionário de pesquisa sobre biópsia. E deixo-me à disposição para voltar a discutir o tema, para contatos aí pelo Instagram. E dizer que estou muito feliz. Um abraço a todo mundo de Montes Claros, meus alunos aí queridos. Considero-me satisfeito pela discussão de hoje. Espero que vocês tenham gostado de verdade.
Com certeza foi excelente, ô Marco. Nós que agradecemos você pela presença mais uma vez. Fica aqui o convite para você, viu? Para que você volte em uma outra oportunidade para estar aqui nos ensinando mais ainda, viu? Foi excelente, tenho certeza que todos nós aprendemos bastante com você hoje à noite. Esse é um tema, como o Eduardo falou lá atrás, e eu concordo com o que ele disse, muitos web espectadores aqui também disseram, extremamente importante para a odontologia, para o clínico geral, e que muitas vezes a gente não está, vamos dizer assim, com a segurança necessária para executar esse tipo de procedimento na nossa clínica diária. Então, acho que hoje você foi extremamente, vamos dizer assim, feliz na sua apresentação, porque você conseguiu aí colocar de uma forma bastante clara e bem voltada para o clínico a importância de sabermos atuar também nessa área. Eduardo, por gentileza, suas palavras aí. Eu fico muito feliz de ver um rapaz novo assim, tão bem intencionado, de colocar a odontologia nas políticas públicas, né, desse país. Nós sermos respeitados como profissionais de saúde, que nós não somos, parece que nós somos consertador de dente, né, que se o dente não tem tanta importância como governantes disseram aí, que vão resolver o problema da odontologia dando uma escova para cada brasileiro. Então, eu vejo aí que como que a gente participa ativamente, tenta fazer as coisas na universidade, vocês aí de Montes Claros, tanta gente boa no Brasil tentando levar o nome dessa odontologia mais para cima. Eu fiquei muito feliz por hoje ver uma aplicação tão bacana assim, explicar, ajudar tanta gente que perguntou hoje, porque para nós realmente é difícil, o diagnóstico não é fácil, né? Você tem mais treinamento, você tem mais estudo na área, e a gente tem limitação, eu tenho, todos nós que assistimos, então eu fico muito, muito honrado de ter participado. Muito obrigado pela noite agradável. E boa noite para todos vocês. Bom, é isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer mais uma vez ao professor Marco Túlio pela presença. Abrilhantou a nossa noite aqui hoje. Agradecer também ao professor Eduardo. Não, nós é que agradecemos. Agradecer também a presença do professor Eduardo Lemos de Souza. E hoje o programa vai ser dedicado à Lívia. Nasceu a filhinha do Guilherme. Guilherme, que é o professor da Faculdade de Odontologia da UFMG, faz parte do nosso projeto. Guilherme Costa Carvalho deve estar lá, como diz outro, né, lambendo a cria, não é isso? Então, um beijo na Lívia, viu, Guilherme? Esse programa de hoje é dedicado a ela, que ela seja muito bem-vinda, com saúde, harmonia e prosperidade para ela, tá? Parabéns ao papai e parabéns à mamãe também, a Tainá, que é a esposa do Guilherme, mamãe da Lívia, tá ok? Bom, vocês que estiveram conosco até esse horário, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Lembrando a vocês que nós vamos estar ao vivo novamente na próxima segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, com mais um tempo. Cortou, Rodrigo. O Rodrigo sumiu um pouquinho aí, estava se despedindo da gente. O Rodrigo saiu do ar. Então, eu agradeço a presença de todos. Se a gente sair também. Obrigado, Marco Túlio. Eu que agradeço, Nelson. Foi muito bom a experiência. O médico da nossa TV Dental News. Peço a você que deixe seu like. A internet dele tá meio... Se ele não tá vendo a gente... Bom, então faz as vezes aí, Eduardo. Não sei se os telespectadores estão me vendo, não tenho certeza. Ele que controla o link. Talvez eu esteja vendo você e ninguém esteja nos vendo, não tenho certeza. Vou mandar um zap para ele aqui. Você está fora do... Tá para me ver? Eu agradeço a todos aí, ao professor, e dê um like na aula para ter o certificado. É preciso responder as perguntas aí. Não pode ser depois, não pode assistir a aula depois e responder depois. Só se responder agora, durante o período que está disponível para vocês aí. Então, muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Rodrigo saiu do ar. Um abraço para todos vocês. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.